Semana passada, Bolsonaro faz uma live em que ele praticamente anuncia a sua intenção de não aceitar o resultado das eleições em 2022, dizendo: se não tivermos eleições limpas, não teremos eleições. E as coisas estão acontecendo. Hoje saiu agora há pouco uma nota de que todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, 15 ex-presidentes, mais o atual e mais os futuros presidentes do TSE, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é seguro. Como é que você vê essa situação brasileira de golpe anunciado em 2022? Mas isso também tem um lado assim, é lamentável, né? Óbvio, é uma coisa, é uma tristeza, porque cada coisa que acontece no Brasil, a gente vai ficando assim, mas o que me. E eu acho, eu não sei se as pessoas começaram a ver que isso não é normal, né? Não é normal, né? Não é normal um presidente de Portugal vir ao Brasil para inaugurar um museu no Brasil, que é em grande parte fruto de uma iniciativa brasileira, foi a criação da CPLP, essas coisas todas, os antecedentes vêm do governo Sarney, e o presidente vai para o interior de São Paulo para participar de uma motociata, quer dizer, ele não tem nenhuma, digamos, sequer uma desculpa para deixar de ir. Então, tudo que é normal está acontecendo, mas isso aí é apenas simbólico do isolamento. Mas muito mais graves são esses outros fatos que a gente está mencionando, e eu não vejo, eu acho que isso não vai vigorar, mas eu tenho uma preocupação, porque eu já tenho dito várias vezes, quer dizer, o roteiro, que tem muitas pessoas dizem, não é privilégio meu, mas eu concordo, o roteiro que o Bolsonaro está seguindo é o roteiro do Trump, né, que o Trump começou, pelo menos de maneira mais ostensiva, a aplicar alguns meses antes da eleição, e o Bolsonaro já um ano e meio antes, agora 15 meses antes, está aplicando, que é já se prevenir da derrota óbvia, facilmente previsível, por meio dessas ameaças, das alegações de fraude e dessas ameaças. Eu acho que isso é uma coisa inaceitável, isso é inaceitável, todos sabem. Foram eleitos pessoas, o Lula ganhou 2 eleições, perdeu também 3, né? Não, perdeu 2. Não, perdeu para o Collor, perdeu 2, não, perdeu 3. Né? Então, e ninguém sabe, as coisas estão ocorrendo normalmente, não há traço de irregularidade. Houve muitas eleições de governador, eu até me chamava a atenção isso, algumas por menos de meio ponto percentual, sem nenhuma alegação. Então, é totalmente auditável, como disse o ministro Gilmar Mendes. Olha, eu até tive o privilégio, que eu era embaixador em Londres, quando o ministro Nelson Jobim era o presidente do TSE. Ele estava fazendo uma apresentação assim, a vários países, e ele esteve lá. Eu tive o privilégio de ver, já quando a urna eletrônica não estava apenas experimental, mas estendida para todos, e tive o privilégio de ver uma demonstração disso. Então, é uma coisa, sabe, é inacreditável. Eu fico muito preocupado em ver que ainda tem alguns setores da sociedade, né, que ainda dão apoio. Eu posso compreender que, digamos assim, pessoas que estão tendo vantagens imediatas, que eu posso compreender, não, acho também lastimável, mas posso compreender, pessoas que estão tendo vantagens imediatas, porque ele desregulamenta uma coisa aqui em relação à mineração, ao garimpo, outras até em relação à saúde, e por aí vai, né? E que essas pessoas sejam bolsonaristas. Mas, independentemente da pessoa, de quem ele gosta, de quem desejaria que fosse presidente, etc., nós estamos vivendo um momento assim muito ruim, e eu acho que se isso não tiver um paradeiro de alguma maneira, um afundamento do Brasil. Essa destruição da identidade, isso tudo vai junto, tudo vai junto. Né? A gente, sabe, é uma coisa assim, não dá nem para. É melhor você fazer outra pergunta, porque eu vou ficando aqui, dá uma certa emoção. Não estou ouvindo. Desculpa, eu tinha silenciado aqui um pouquinho. Não, e de fato tudo se conecta, né? Na verdade, aqui, ó, estão dizendo que é o nazismo moreno que está acontecendo no Brasil. É um projeto de destruição da identidade, da cultura e do próprio país para favorecer alguns setores assim muito específicos. Celso, você falou que o Brasil segue claramente o mesmo roteiro, aliás, o Bolsonaro segue o roteiro do Trump, né? Lá, as Forças Armadas não se alinharam ao golpe planejado pelo Trump. Pelo que a gente vê acontecendo aqui, a situação é um pouco mais perigosa. Ontem eu entrevistei um professor, João César de Castro Rocha, da UERJ, e ele fala: a diferença é que no Brasil a tendência, ele não vê os militares se opondo a uma tentativa de golpe do Bolsonaro.
ainda que possa haver divisões. Caso a gente esteja nesse golpe anunciado, com muita antecedência, como é que você imagina que será a postura dos militares? Olha, é difícil dizer. Eu não, é muito difícil fazer uma previsão, porque às vezes as pessoas também vão percebendo a percepção sobre os malefícios de certas situações e vão surgindo aos poucos. Agora, eu acho que tudo isso é planejado. E há uma humilhação crescente das Forças Armadas, em particular do próprio Exército, né, que faz parte desse plano. Né? A saída do general Pujol, a saída do ministro da Defesa, Fernando, dos outros dois comandantes militares, mas sobretudo do general Pujol, que é do Exército, e depois a não punição do Pazuello, tudo isso faz parte, digamos, de um processo de humilhação e de quebra da espinha dorsal das Forças Armadas, que com todos os defeitos que ela possa ter, ou todos os desvios que possa ter cometido, não vou entrar nessa discussão agora, bem ou mal, ela é uma força de última instância, a qual, não para agir sozinha, mas a qual, digamos, inclusive, os poderes constituídos podem recorrer, né? Quer dizer, como lá recorreu a presidenta a Speaker of the House, lá, a Nancy Pelosi, né? Como pode recorrer aqui o presidente do Supremo, numa situação dessas, por exemplo, em que o presidente não faça nada, ou até estimule, obviamente, como o Trump estimulou, uma, entre aspas, invasão do Capitólio, que não precisa ser igual, pode invadir o Congresso, pode fazer invasões em estados, pode fazer várias coisas. Né? E quem é que vai se opor a isso? Eu acho que um exército totalmente humilhado pelo presidente, que ele diz que é meu exército, eu não sei. Eu achei curioso, viu, na última manifestação pública dele, que ele agora, se referindo aos apoiadores, disse: vocês são meu exército. Então dá a impressão que ele já não confia muito nem nas Forças Armadas, mas vamos ver. Eu acho que o que nós vimos até agora, essas notas contra o Omar Aziz, depois, enfim, não são nada animadoras, né? Mas, sei lá, eu acho que há pelo menos uma certa divisão, mas também não seria... É melhor que haja uma divisão do que haja um apoio integral a um golpe, né? Mas eu vejo com preocupação. Com preocupação esse cenário, não sei qual é a saída para isso, sinceramente. A não ser, digamos, uma progressiva, a não ser que os absurdos vão chegando a tal ponto, como esse de receber a líder nazista, que as pessoas comecem a perceber que, olha, não é isso, não é só ser contra a esquerda, ou não é só isso ou aquilo outro, é uma coisa realmente incompatível até com o que eles proclamam. Não é nem com o bom senso, é com o que eles proclamam, como é o combate ao nazifascismo. Foi.